O presidente Trump diz que planeja impor uma tarifa de 50% sobre produtos fabricados no Brasil a partir de 1º de agosto. Mais cedo hoje, o presidente enviou cartas de tarifas para mais 7 países, incluindo Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Iraque, Líbia e Sri Lanka. Alguns desses países também poderão enfrentar tarifas de até 30% a partir de 1º de agosto. Desde segunda-feira, o presidente Trump ameaçou quase 2 dezenas de países com tarifas de importação mais altas e hoje falou com repórteres sobre a última rodada de cartas na Casa Branca. Vai ser algo ótimo para o nosso país e acho que será algo justo para o mundo. E realmente não tivemos muitas reclamações porque estou mantendo os valores em um número muito baixo, muito conservador, como você diria, e não tivemos... tenho certeza de que eles vão reclamar em algum momento, mas não tivemos reclamações. A repórter da CBS News na Casa Branca, Olivia Rinaldi, está conosco agora. Olivia, aqui o presidente Trump chamou isso de uma taxa conservadora, mas por que o presidente Trump está mirando o Brasil com uma tarifa tão alta de 50%? Nancy, é bom te ver. O presidente está direcionando um foco específico ao Brasil. Essa tarifa de 50% é a mais alta que ele anunciou nessa semana entre essas tarifas recíprocas direcionadas a alguns países. E o motivo pelo qual ele disse que o Brasil vai enfrentar uma tarifa mais alta é porque, segundo ele, o tratamento dado ao ex-presidente Bolsonaro faz parte dessa justificativa, pois ele acredita que o ex-presidente foi alvo, que esse ex-presidente foi perseguido. Devemos observar que ele está enfrentando acusações e denúncias de que teria conspirado para reverter as eleições de 2022 no Brasil e, por causa disso, o presidente Trump diz que, devido ao tratamento dado a ele, o Brasil vai enfrentar uma tarifa mais alta. A tarifa original que o presidente Trump anunciou para o Brasil em abril como tarifa recíproca era de apenas 10%. Agora ela saltou para 50% e Bolsonaro é alguém que é aliado do presidente. Ele é frequentemente chamado de Trump dos trópicos. Então, claramente, há algum sentimento pessoal aqui sobre o tratamento dado ao presidente Bolsonaro e a razão pela qual essa tarifa talvez pudesse ser maior para eles. Diante dessa ameaça de Trump, o governo brasileiro não ficou em silêncio. O presidente Lula se pronunciou oficialmente, defendendo a soberania do país e garantindo que o Brasil responderá à altura. Ele também convocou ministros para discutir a crise e deixou claro que não aceitará nenhum tipo de pressão externa sobre a justiça brasileira. Acompanhe agora o que disse o presidente Lula. Lula da Silva promete impor uma tarifa recíproca de 50% sobre produtos americanos se o governo Trump cumprir sua ameaça. E tudo isso começou quando o presidente do Zemeua ameaçou o Brasil com essa mesma tarifa, caso o país não pare o que Trump chama de caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo julgado por supostamente planejar um golpe para permanecer no poder após perder a reeleição para o atual presidente Lula. Isso foi lá em 2022. Mas, como expliquei, a ameaça de tarifa de Trump contra o Brasil é mais pessoal desta vez do que comercial. O presidente Trump está usando a economia como uma arma política. Ele tem dito que as tarifas servem para equilibrar o campo de jogo, que há um desequilíbrio comercial e que os Estados Unidos estão sendo prejudicados por outros países. No caso do Brasil, isso não é verdade. Mesmo assim, o presidente Trump está impondo uma tarifa de 50% ao país. Quer saber o motivo? Um processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um caso que ele chama de caça às bruxas nesta carta e que, segundo ele, deveria acabar imediatamente. Portanto, isso não é sobre negócios, mas sim sobre seu amigo. Os dois são amigos desde o primeiro mandato de Trump. Provavelmente por causa do relacionamento que temos, Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão próximos. E eles vêm fortalecendo esse relacionamento desde então. Em 2022, Trump apoiou a candidatura de Bolsonaro à reeleição. Portanto, eu apoio fortemente o presidente Bolsonaro. Espero que ele seja seu líder por muito tempo. E mesmo tendo perdido para o atual presidente Lula da Silva, Bolsonaro declarou apoio a Trump antes das eleições de 2024 nos Esmatsamatsnewa, elogiando o relacionamento excepcional entre eles quando participou de uma convenção da CEPAC. Presidente Bolsonaro, é uma grande e verdadeira honra para mim estar aqui neste momento. Agora, de volta à Casa Branca, Trump usou o peso do cargo para ajudar seu amigo.
Mas por que Bolsonaro está sendo julgado? Eles estão entrando no Capitólio esta noite. Bem, lembra quando os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio? O Brasil teve sua própria versão em 8 de janeiro de 2023. Manifestantes pró-Bolsonaro invadiram o Congresso e o Palácio Presidencial. Eu estive lá no dia seguinte e vi pessoalmente os danos causados pelos manifestantes, saqueando prédios do governo, destruindo artefatos, incluindo obras de arte, e até incendiando alguns edifícios. Os promotores dizem que encontraram uma ligação entre os distúrbios e o ex-presidente do Brasil. E no início deste ano, eles indiciaram Bolsonaro, junto com outras 33 pessoas, por suposta participação em um plano para derrubar o governo. Os acusados negaram as acusações. Por sua vez, o líder brasileiro afirma que seu país tem o direito de retaliar as tarifas e se recusou a se envolver no processo judicial de Bolsonaro, dizendo a Trump para fazer o mesmo. Este país tem leis, este país tem regras, e este país tem um dono, e esse dono é o povo brasileiro. Então guarde seus julgamentos para a sua própria vida e mantenha-os fora da nossa. Então, quem vai piscar primeiro? Quero chamar Áureo Franciele, que é comentarista político da CNN Portugal, que está ao vivo conosco de Sampa, de São Paulo. Áureo, agradeço muito por você estar aqui conosco. Olha, isso está muito claro, como acabei de expor. Isso não se trata de desequilíbrio comercial. Na verdade, o Brasil tem superávit comercial com os Estados Unidos. Isso tem muito mais a ver com seu amigo, como eu disse, o ex-presidente Bolsonaro. Posso começar te perguntando, no entanto, como o presidente Lula vai retaliar, vai retribuir. Eu sei que eles estiveram reunidos com ministros hoje. O que você está ouvindo sobre isso, primeiro em relação às tarifas de 50%? Oi, Isa, boa noite. É um prazer estar aqui. Neste momento, o governo brasileiro basicamente está em modo de esperar para ver. Eles querem saber se essas tarifas realmente vão entrar em vigor, então provavelmente vão esperar até 1º de agosto antes de tomar qualquer grande decisão. E o desafio para o Brasil é claro: como responder de forma firme, sem cair em um ciclo de autossabotagem econômica ou, pior ainda, desencadear uma guerra tarifária completa que só tende a escalar. Porque, sejamos honestos, o Brasil sabe que está em desvantagem nessa situação, então poderia haver retaliação? Com certeza. Mas, se houver retaliação, ela terá que ser inteligente, como mirar setores específicos que sejam estratégicos e sensíveis para os Estados Unidos. Uma opção que já foi discutida é a suspensão das patentes farmacêuticas do EUAPO, o que permitiria ao Brasil produzir genéricos locais de medicamentos americanos que atualmente estão protegidos por direitos de propriedade intelectual. Outra possibilidade é aumentar os impostos sobre filmes, livros e outros produtos culturais que envolvam direitos autorais do EUMUA. Então, sim, o Brasil pode de fato revidar, mas vai procurar pontos de pressão que realmente importem para Washington, sem prejudicar sua própria economia no processo. E, Áureo, veja, com outras cartas que vimos, sabe, esta semana, acho que até agora já perdi a conta, acho que são cerca de 22 cartas, sempre houve um. É isso que queremos ver. Esta é uma tarifa, venha negociar, nos dê algo, um acordo melhor, e então podemos renegociar. Neste caso, não há nada disso. Está muito claro que isso é político. Então, na sua opinião, quanta influência, se é que existe alguma, o presidente Lula tem nessa situação? Bem, eu entendo que é político e muitas pessoas estão dizendo que essa atitude do Donald Trump mostra um pouco de uma espécie de lealdade ideológica a um aliado, neste caso Jair Bolsonaro, que chegou a ser chamado em algum momento de Trump dos trópicos. Quando falamos de Trump, não existe lealdade real a ninguém. Já vimos repetidas vezes como ele trata seus chamados aliados. Então, eu diria que é menos sobre lealdade e mais sobre afinidade ideológica. Uma afinidade que ele usa quando lhe convém. Pegue o Elon Musk como exemplo. Um dia vocês são melhores amigos, no dia seguinte são inimigos. Então, é o mesmo padrão. E não podemos esquecer o que Bolsonaro fez, e você mencionou isso muito bem, em janeiro de 2023. Então, eu acho que, com tudo isso, Trump ele está usando o Bolsonaro como um símbolo.
ele quer mostrar para sua própria base, seus apoiadores, que todos eles são vítimas do mesmo sistema, das mesmas instituições tentando silenciar líderes fortes. Isso se encaixa perfeitamente nessa narrativa do herói silenciado lutando pela liberdade. Então, como isso tem repercutido no Brasil? Quero dizer, isso vai cair como uma luva para os apoiadores de Bolsonaro, que continuam espalhando muitas discrepâncias, fake news. Como isso está repercutindo no Brasil agora? Bem, na verdade, vemos duas visões diferentes de reações. Uma delas é do presidente Lula, porque temos que lembrar que em outubro do ano que vem haverá eleições. Bolsonaro, ele não pode concorrer a cargos públicos por causa dessa tentativa de golpe. Então, ele não pode concorrer e está sendo julgado por isso pelo Supremo Tribunal. Mas os apoiadores de Bolsonaro ainda têm esperança de que até o último minuto essa decisão seja revertida e ele possa concorrer novamente. Então, vemos que o filho do Bolsonaro, Eduardo, ele é deputado federal, ele está licenciado há alguns meses. Ele está nos Estados Unidos. Na verdade, ele foi designado como uma das pessoas responsáveis por fazer lobby junto aos republicanos para que Donald Trump adote essa postura. Então o que vemos agora são os apoiadores do Lula sendo mais nacionalistas. Eles estão, na verdade, adotando uma postura que estamos mais acostumados a ver do lado do Bolsonaro. É muito engraçado. Eles estão postando a bandeira do Brasil com as cores verde e amarela. E o Bolsonaro está tentando equilibrar suas ações porque ele precisa demonstrar patriotismo ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo. Uma das coisas que está sendo levada em consideração é o Bolsonaro tentando se apresentar como o solucionador de problemas. Então, li relatos de que ele pode estar considerando ligar para o Donald Trump. Essa tensão entre Brasil e Estados Unidos pode ser só o começo de algo ainda maior. Será que Trump realmente vai seguir com essa tarifa de 50%? E o Brasil vai conseguir manter firmeza sem prejudicar a economia? O que você acha? O governo brasileiro está certo em responder ou deveria buscar uma solução diplomática mais rápida? Deixe sua opinião nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva no Poder em Foco para continuar acompanhando tudo o que a grande mídia não mostra. Aqui, você fica por dentro dos bastidores da política mundial, direto da fonte. Até o próximo vídeo.